Aleluia, glória a Deus. Vamos compartilhar a palavra de Deus? Pega a sua Bíblia aí. Aleluia, glória a Deus. Quantos amam a palavra de Deus? Diga amém. Glórias ao Senhor. Vamos compartilhar a palavra. Quero ler o texto com você. Abre lá em Mateus, capítulo 14, versículo 22. Mateus 14, 22. Glórias a Deus. Mateus 14, 22. Já vou avisando, que eu não vou falar nada muito diferente. Talvez você já até ouviu, mas não importa. Muito pelo contrário, as coisas mais importantes que você precisa guardar é as que você já ouviu. Amém? É as que você já ouviu. Então, Mateus 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus, os discípulos, a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Diga comigo, passar para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões. Versículo 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Diga comigo, o vento era contrário. Então nós temos alguém que ia passar para o outro lado, mas o vento era contrário. Talvez você esteja vivendo ventos contrários, resistências, mas não se assuste, Deus quer passar você para o outro lado. Deus quer mudar você de nível, amém? Deus quer mudar você de nível. Versículo 25. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Todas as vezes que os nossos olhos estão na força do vento, o medo brota em nosso coração. Começou a submergir e gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Versículo 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Diga verdadeiramente. Forte, verdadeiramente. Ele é o Filho de Deus. Amém. Quantos já tiveram essa experiência? Amém. Quantos conhecem ao Senhor? Diga amém. Quantos já tiveram a experiência do livramento? Quantos já tiveram a experiência da resposta de oração? Quantos já tem uma história com Deus? Diga amém. Então você pode dizer, verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus. Feche os seus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Espírito da revelação seja liberado sobre este lugar. Que luz venha sobre os olhos. E que cada um que está aqui no meio de nós possa sair daqui edificados, fortalecidos, renovados, revigorados pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Querido, nós temos profetizado isso sobre a sua vida. Nós temos declarado isso sobre você. Você vai passar para o outro nível. Você vai passar para o outro lado. Nós estamos numa fase de passarmos para um outro nível. Eu creio nisso. Tenho crido fortemente por todos os sinais, por todas as confirmações, por todas as palavras proféticas, por tudo aquilo que Deus tem feito. Nós estamos num tempo de mudar de nível. Quantos vão comigo nisso? Amém? Você está junto? Amém? Ou você vai ficar no nível de cá? Nós vamos passar para um outro nível, querido. Eu creio nisso. 2026 é o ano da multiplicação.
E nós temos apegado a essa palavra, temos recebido essa palavra. Para nós não é apenas uma frase de efeito, para nós é uma verdade espiritual. Nós vamos avançar, vamos crescer, nós vamos multiplicar. Vai recebendo. Nós vamos multiplicar em todas as áreas da nossa vida, querido. Em todos os aspectos, em todas as áreas da nossa vida, Deus tem isso para nós. Ontem eu dizia para um pastor, eu falei, querido, esse é o seu tempo, esse é o nosso tempo. Se prepare, Deus vai projetar você vai crescer em todas as áreas da sua vida. Você vai crescer em todas as áreas da sua vida. Amém, querido? Creia nisso, creia nisso. Nós vamos mudar de nível, eu creio nisso. Esse é o ano da multiplicação. Deus tem multiplicação para nós, Deus tem avanço, Deus tem conquista. Mas todas as vezes que você recebe uma palavra, querido, não se engane, sempre vem um vento contrário. Sempre acompanhado com uma palavra, vem o vento contrário. É o mundo espiritual é real. O mundo espiritual, ele existe de fato. Então, todas as vezes que há um movimento da parte de Deus na sua vida em uma direção, o diabo ele vai também se movimentar. O diabo também vai tentar resistir. Aqui, querido, não era apenas uma travessia de um lago, não era apenas isso que representava, não era só um vento. Do outro lado, em Genezaré, onde esses discípulos chegaram, multidões foram trazidas a eles e foram curadas. Então havia um mover de Deus, havia um mover profético de Deus. Então não era algo meramente natural, não era só um lago e não era só um vento, era uma mudança de nível e uma resistência. Quantos entendem isso? Diga amém. Então, era uma mudança de nível e uma resistência. Todas as vezes que Deus dá uma palavra para você, querido, pode ter certeza, vão vir resistência. Mas, eu quero te perguntar, você tem ouvido a voz de Deus para quê? Para que você ouve a voz de Deus? É para seguir ou para avaliar? Porque tem pessoas que ouvem a voz de Deus para ver se aquilo serve ou não para ela. Agora, tem aqueles que ouvem a voz de Deus para segui-la. Uma vez que você ouve a voz de Deus para segui-la, pode haver a resistência que for, você vai passar para o outro lado. Quantos entendem isso? Diga amém. Você vai passar para o outro lado. Não, a voz de Deus não é para ser avaliada. Eu estava ministrando CTL agora, eu dizia às irmãs, falei, queridas, não quero ser insensível, duro, mas Deus não tem compromisso nenhum com a nossa vontade. Importa que o propósito eterno de Deus se cumpra, importa que a vontade de Deus se cumpra. Quantos entendem isso? Diga amém. Deus tem um compromisso com o seu propósito. Diga, Deus tem um compromisso com o seu propósito. Então eu dizia isso a elas, existe um propósito, e Deus só está comprometido com isso, com mais nada. Então, a voz de Deus não é para ser avaliada, ela é para ser seguida. Mas não se engane, cada novo estágio na sua vida, cada nova palavra que é liberada sobre você, cada nova estação que você vai viver, vai vir acompanhada de resistências. Ventos contrários. Diga, ventos contrários. Então, vai vir acompanhado de resistência. E não foi diferente aqui. Eles iam passar para o outro lado. Mudar a estação, mudar o tempo, mudar o lugar, mas antes de chegar lá, houve resistência. Sempre antes de você experimentar um novo nível, vai haver resistências. Não precisa levantar a mão, mas alguém se identifica com isso? Sempre, querido, quando Deus quer fazer algo grande na sua vida, você será resistido. Quantos estão entendendo? Quando Deus quer fazer algo grande, pode ter certeza, querido, vão haver resistência. Eu só espero que você não seja a resistência. Quantos entendem isso? Diga amém. Só espero que não seja você, mas resistências vão acontecer. Esse é o ano da multiplicação. Você acha que tem coisa resistindo à multiplicação? Você acha que resiste? Então, querido, se você tem experimentado ventos contrários na sua vida, não se assuste. O que Jesus disse? Não temas, eu estou aqui,
Não temas, eu estou aqui. Calma, calma. Então, se você tem experimentado ventos contrários na sua vida, querido, não se assuste. Isso é porque você está debaixo de uma palavra. Você está debaixo de uma palavra. Tem pessoas que consideram como estar debaixo de uma palavra ou viver debaixo do favor como uma constante calmaria. Não, pastor? Como se isso fosse verdade. Isso é um engano do maligno. É um engano. A calmaria, na verdade, só produz passividade. Você tem que estar o tempo todo sendo desafiado mesmo. É o tempo todo você está sendo incomodado a crescer, avançar, multiplicar. Quantos querem? Diga amém. Crescer, avançar, multiplicar, querido. Diga amém. Como eu dizia no último sábado, né, em homenagem ao meu querido amigo, postura. Cadê ele? Estava aqui. Ah, você está aí no meio, amém, amém, do lado da Elisa aí, do Flávio. Postura, tem que ter postura, não? É preciso ter uma atitude de fé. Quantos dizem amém? Diga aleluia, glória a Deus. Então, querido, eu quero te dizer, Deus quer promover você. Deus quer fazer você avançar e você crescer, querido. E o vento contrário é só o inimigo se levantando contra aquilo que Deus já mandou você fazer. É só o inimigo se levantando contra aquilo que já foi liberado sobre a sua vida. O vento contrário é só o inimigo tentando se levantar contra uma palavra que já te foi dada. Já foi dada a você. Mas o propósito de Deus é que avancemos. O propósito de Deus é que cresçamos. O propósito de Deus é que multipliquemos. E hoje eu quero compartilhar com você a respeito de 3 níveis diferentes de multiplicação que Deus quer que você experimente na sua vida. Quantos querem experimentar os 3? Quantos querem experimentar os 3? Diga amém. Porque sabe qual que é o problema? Muitas pessoas às vezes se contentam só com o primeiro degrau. Mas Deus tem para você 3 estágios de multiplicação. Você crê, amém? Não se contente com o primeiro, querido. Ele é o mais raso, ele é o menor. Mas é importante, não é menos importante. Ele é importante, porque começa pelo primeiro. Você não sobe uma escada já dando um saldo triplo mortal até o 3º degrau. Você sobe a escada pelo primeiro. Pelo primeiro. Então, mas não se contente com o primeiro. Avance. Avance. Continue avançando. Mas o primeiro degrau de multiplicação que Deus quer fazer na minha vida diz respeito à minha vida pessoal. Diga pessoal. Esse é o nível mais raso. Entenda, querido, é preciso sim, cada um de nós experimentar o cuidado de Deus. É muito ruim um pastor que não crê que Deus cuida dele. Como é que ele vai crer que Deus cuida da igreja? É muito ruim um pastor que não crê pela provisão dele, da casa dele. Como é que ele vai crer pela provisão da igreja? Não é verdade, pastor Paulo? Então, o primeiro nível de multiplicação que Deus quer fazer você experimentar é o nível pessoal. Diga pessoal. Esse é o primeiro. Tem a ver com você. Mas como eu dizia no CTR, querido, o reino de Deus, ele não é individual, ele é coletivo. Nunca para por aí. Esse é o nível mais raso. Esse é o nível mais raso. Mas começa por aí. Começa com indivíduos, começa com pessoas. Então, você precisa ter a sua história com Deus. É preciso ter a sua história de orações respondidas. Você orou e Deus te respondeu. Deus supriu suas necessidades. Quantos dizem amém? Deus supriu suas necessidades. É muito ruim quando você tem um ministro de Deus que não crê num Deus que supre necessidades. Então, esse é o nível pessoal. Diga comigo, pessoal. Esse é o primeiro estágio, só tem a ver com você. O Senhor diz para você, eu sou a tua provisão. Coloque a mão no seu coração e diga, o Senhor. Diga forte, o Senhor é a minha provisão. Então, esse primeiro estágio é sobre as suas necessidades. O que você precisa? Deus é capaz de suprir. Qual é a sua necessidade? Deus supre.
um dos textos bíblicos clássicos do suprimento pessoal de alguém, de um indivíduo, fala daquela viúva de Eliseu. A viúva que teve a experiência com Eliseu, vamos ler lá, 2 Reis 4, versículo 1. 2 Reis 4, 1, vamos até o 7. Aquela mulher estava vivendo uma tempestade, ventos contrários. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Versículo 2, Eliseu perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Então assim Eliseu começa a conversa. Ele diz: o que eu posso fazer por você? E aí ele faz uma afirmação, que na verdade era esperando uma resposta dela, como se fosse uma pergunta. Me fala, o que você tem na sua casa? E ela respondeu: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas vazias, e não pede poucas. Versículo 4, então entra, fecha a porta sobre você e os seus filhos, deita o azeite nas vasilhas, coloca à parte as vasilhas que estiverem sendo cheias. Partiu, pois. Então ela recebeu uma palavra, direção, amém, pastora Amanda? Ela recebeu uma direção, uma palavra, amém? Então ela recebeu uma palavra. Ela avaliou? Ela avaliou? Não, ela seguiu. Quantos dizem amém? Ela seguiu. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E este chegava às vasilhas e ela enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega, aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não tem vasilha nenhuma. E o azeite parou. Versículo 7, então foi ela, fez saber ao homem de Deus e ele disse: vai, vende esse azeite, paga a sua dívida, você e os seus filhos vivam do resto. Quantos dizem amém? Quantos concordam que esse milagre só tem a ver com a casa dela? Quantos concordam que isso foi para a casa dela? Então, querido, o profeta foi muito claro: vai, vende o azeite, paga as dívidas e vive do resto. Fica com o resto, para você vai ser a sua aposentadoria. Aquilo que ela considerava como nada, Deus transformou na aposentadoria dela. Então não despreze o que você tem, não despreze o que Deus já te deu. Qual foi a primeira pergunta do profeta? O que você tem? O que você tem na sua casa? O que você tem em casa? E ela respondeu, e a partir daquilo que ela tinha, Deus operou a multiplicação. Diga multiplicação. Diga para a minha vida. Diga para a minha vida pessoal. Aquela mulher era viúva, tinha 2 filhos e estava endividada. Não tinha como pagar a dívida. E era uma ordem, não era uma opção, era uma ordem. Os filhos iam ser escravos, iam ser dados como escravos, como parte do pagamento. Então aquela mulher era viúva, estava endividada e os filhos ainda iam ser escravos. Aquela mulher estava vivendo um vento contrário. Ela estava vivendo uma tempestade. Quantos estão me acompanhando? Diga amém. Então aquela mulher estava vivendo uma tempestade. Esse é o primeiro degrau da multiplicação, querida. A multiplicação que Deus quer fazer para atender a sua necessidade. Quantos recebem essa multiplicação? Você recebe, querido? Começa por aí. Se você não receber essa, você não recebe as outras, não. Esse é o primeiro degrau da multiplicação. Aquilo que atende a sua vida. A sua vida. A mulher aqui, ela poderia ter tido várias atitudes. Ela poderia ter terceirizado o problema. Esse marido me deixou essa dívida. Oh, bendito homem. Morreu e ainda me deixou endividado. Então ela poderia ter terceirizado o problema. Ela poderia ter se vitimizado. Ela poderia ter se feito de vítima. Olha o que aconteceu. Meu marido morreu e eu fiquei endividado. Onde está Deus nisso?
Onde está Deus nisso? Ela poderia ter se vitimizado, mas ela poderia enfrentar o vento contrário. Quantos estão dispostos a enfrentar o vento contrário? Quantos estão dispostos a enfrentar o vento contrário? Então aquela mulher, ela poderia ter tido qualquer uma dessas posturas, mas ela escolheu enfrentar. E ela foi ao encontro do homem de Deus. Ela foi ao encontro do homem do qual o marido dela era discípulo. O marido dela era discípulo de Eliseu. Você leu no texto. O marido dela estava ali envolvido, estava junto. Então, o marido dela era discípulo de Eliseu. Ela foi ao encontro, ela foi até Eliseu e conversou. Você não viu murmuração, você não viu vitimização, você viu uma mulher que precisava de ajuda e pediu ajuda. Quantos dizem amém? Você está precisando de alguma coisa, querido? Não seja vitimista e nem terceirize o seu problema. Pede para Deus. Deus vai colocar pessoas, inclusive, para te ajudar. Pede. Essa é a primeira experiência que todos nós precisamos ter. A multiplicação para a nossa vida pessoal. Quantos querem ter essa experiência? Quantos querem escrever sua história com Deus? Quantos querem ver resposta de Deus sobre isso? Terceirizar e vitimizar não produz resposta. Pedir sim. Pedir sim. Quantos dizem amém? Então, foi o que ela fez. Ela pediu. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de suprimento para a minha vida. Eu preciso de suprimento para a minha casa. Eu preciso ter o que comer. Meus filhos vão ser escravos. Os meus filhos vão ser levados como escravos. Mediante o relato dela, o que Deus disse através do profeta para ela. Mas é importante você perceber que ela precisou primeiro relatar. Nós temos falado muito sobre a importância do falar, né? Deus não vai te socorrer se você não pedir ajuda. Deus não se move por necessidade. Deus se move por um clamor, por um desejo. Deus se move por uma fé. Se Deus se movesse por necessidade, não teria ninguém necessitado. Você acha que Deus é capaz de suprir todas as necessidades? Quantos creem que Deus é capaz de suprir todas as necessidades? Eu creio. Mas por que tem então? Porque não pede. Porque não pede. A Bíblia diz, ou quando pede, pede mal. Mas, querido, apresenta todas as suas necessidades diante do Senhor. Ele tem prazer em suprir você. Ele tem prazer em te dar essa experiência da multiplicação pessoal. Diga comigo, multiplicação pessoal. Deus tem prazer nisso. Você acha que Deus tem prazer num filho mendigando o pão? Tem nada. Você acha que Deus tem prazer nisso? Tem nada. Deus quer ver você suprido, querido. Quantos dizem amém? Diga aleluia. Diga glória a Deus. Então esse é o primeiro nível. Aquela mulher pediu, ela foi até, e o homem disse, o que você tem? O que você tem em casa? Esse é um dos princípios que nós temos mais falado. A multiplicação começa com o que você tem. Amém? Não despreze o que você tem. Não despreze o que já te foi dado. Aquela mulher falou, eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Há algo, então, que eu tenho e que Deus é capaz de multiplicar. Então, eu valorizo o que tenho e coloco sobre o que tenho o elemento da multiplicação. Eu vejo aquilo se multiplicando. Mas não desprezo o que tem. Amém? Então ela falou, eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. O azeite foi o que multiplicou. O que ela tinha era uma botija de azeite, mas depois passou a ser o azeite da botija. Porque o azeite passou a ser mais importante do que a botija. Ela tinha uma botija, mas depois é o azeite da botija. E aquilo que ela estava desprezando se tornou o elemento do milagre. Deus falou, é disso que você vai comer o resto da sua vida. Isso aí agora é a sua aposentadoria. Cuidado com aquilo que você despreza, querido. Pode ser o elemento do seu milagre. Pode ser o elemento do seu milagre. Então aquilo que aquela mulher estava desprezando era o fator do milagre. Aquele azeite era o livramento daquela mulher. Era o livramento. E essa viúva então, uma mulher tomada de fé,
Se ela não fosse cheia de fé, ela não teria ido até o homem de Deus. Assim como Jesus falou daquela mulher cananeia, você lembra que Jesus disse, grande é a sua fé. Qual foi o episódio da mulher cananeia? Que pediu, mesmo que fosse as migalhas, valorizou, mesmo que fosse as migalhas. Deus falou, grande é a sua fé, mulher. Grande é a sua fé. Então aquela mulher tomada de fé, experimentou o milagre, experimentou a multiplicação. Mas a fé só funciona depois de uma palavra liberada. Diga comigo, a fé só funciona depois de uma palavra liberada. É o que eu disse a você enquanto nós líamos. Ela recebeu uma palavra, a pastora Amanda disse uma direção, e ela seguiu. Ela pegou aquilo e seguiu. Então, querido, Deus tem dado uma palavra a você. 2026 é o ano da multiplicação. Você precisa pegar essa palavra e seguir nessa direção. Quantos recebem isso? Diga amém. Pega essa palavra, querido. Recebe isso para a sua vida. Recebe. Eu sei que o foco principal, nós vamos falar isso mais na frente, é a multiplicação de filhos. Mas a multiplicação pode acontecer em todas as áreas. Em todos os aspectos na sua vida. Deus tem isso para você também pessoalmente. Então Deus disse a ela, deu uma segunda direção, disse, colete as vasilhas. E a multiplicação então veio, porque aquela mulher então, andando em cima da palavra, começou a buscar as vasilhas, e vasilhas, e vasilhas, e vasilhas, e ela achou que o pouco que ela tinha, querido, na verdade, foi aquilo que Deus usou para multiplicar. Foi aquilo que Deus usou para multiplicar. Mas aquela mulher precisou de coragem, querida. Coragem para apresentar a semente dela diante de Deus. É preciso coragem para você pegar o pouco e apresentar isso ao Senhor, para que Ele possa multiplicar. É preciso coragem, não pode ter medo. Lembra que nós falamos que o medo vem quando você olha para o vento contrário. Se aplica a qualquer área. Mas quando você olha para a sua dificuldade financeira, você tem medo. E aí você não apresenta a semente. E aí não tem multiplicação. Então aquela mulher teve coragem. Ela precisou de coragem. Ela enfrentou o vento contrário. Ela enfrentou aquilo que estava resistindo a ela. É preciso coragem para apresentar a sua semente ao Senhor. E sobre o pouco que você tem, Deus vai multiplicar. Quantos recebem isso? Diga amém. Mas é preciso coragem. Todas as vezes que você tem uma impressão errada de Deus, você é cheio de medo. Todas as vezes que você tem uma visão errada de Deus e a seu respeito, você é cheio de medo. Todas as vezes que você não tem uma noção clara da sua identidade, o medo toma conta de você. Mas Deus não nos deu espírito de covardia. Diga, Deus não me deu espírito de covardia. Diga, eu não vou ficar olhando os ventos contrários. Eu vou me posicionar em coragem e verei a multiplicação de Deus na minha vida. Amém? Deus não deu a você espírito de covardia, querido. É preciso postura, uma atitude de fé. Uma atitude de fé. Quantos dizem amém? Diga aleluia, querido. E a medida da fé daquela mulher foi medida pelo tanto de vasilhas que ela trouxe. Ela começou a trazer vasilha. E a Bíblia diz que uma hora parou o azeite porque não tinha vasilha. Às vezes a gente condena ela, fala, essa mulher foi pouca fé. Não, ela foi uma mulher de grande fé. Ela conseguiu garantir a aposentadoria dela. Então ela trouxe muita vasilha, né? É lógico, uma hora parou. Aqui tem um princípio. Eu não estou condenando ela, ela teve fé. Mas tem um princípio, quem determina onde vai parar é você, não é Deus. É você que determina onde vai parar. Enquanto você quiser, vai ter mais. Você perdeu uma grande oportunidade. Enquanto você quiser, vai ter mais. Enquanto tiver vasilha vazia, querido, vai ter azeite jorrando. O azeite só parou porque não tinha mais vasilha.
porque não tinha mais vasilha. Aí parou, não estou condenando. Ela garantiu a aposentadoria dela. Ela foi cheia de fé. Mas quem quer ir além? Quem quer ir além? Diga amém. Diga aleluia. Então, enquanto ela foi trazendo, o azeite foi jorrando. Todo mundo, querido, precisa experimentar o milagre da provisão. Diga comigo, todo mundo precisa experimentar o milagre da provisão. Esse foi o primeiro milagre. Antes do vento contrário, aqueles discípulos já tinham visto Jesus multiplicar pães e peixes. E Jesus, então, entendeu que eles tinham pegado a mensagem. Captou a vossa mensagem, ó mestre? Então, ele achou o que agora? Eles entenderam. Jesus, ele pensou o que? Eles viram eu multiplicando pães e peixes. A provisão deles está garantida. Eles entenderam o meu cuidado sobre a vida deles. Então, eles não vão temer. Não vão ter medo. Mas não foi bem assim. Aqueles discípulos ainda não tinham entendido. Antes deles atravessarem, eles já tinham experimentado multiplicação de pães e peixes. Mas, então, começa a travessia. E o vento contrário vem. Porque, como eu disse a você, toda vez que você for mudar de nível, vai ter vento contrário. Então, e o vento contrário vem. E aí eles ficam atemorizados, cheios de medo. Querido, você precisa dessa experiência pessoal com o Senhor, para que você creia no cuidado de Deus. Quantos creem no cuidado de Deus? Para que você creia no cuidado de Deus, você precisa ter essa experiência pessoal. Porque quando vier o vento contrário, é um fantasma. Não, não era um fantasma, era o Senhor. Ele estava ali no meio da tempestade. Quantos entendem isso? O Senhor, Ele está no meio das suas tempestades. E Ele acalma os ventos. Amém? Eu já contei um testemunho de um pastor que disse a um discípulo, o irmão achou que ia quebrar, né? Porque estava devendo 50, 60 mil, sei lá. E aí falou, vou quebrar. Ele falou, não vai quebrar não, ora, vamos crer, vamos declarar, você vai prosperar. E Deus trouxe o livramento. Deus trouxe o livramento, não quebrou. Só que aí passou uns 10 anos, a empresa cresceu, prosperou, lógico. E agora ele estava devendo 3 milhões. Vou quebrar. Aí o pastor, vou quebrar. Aí o pastor falou, não, irmão, de novo. Você não aprendeu da outra vez? Você não aprendeu? O Deus que proveu os 50, 60 mil é o Deus que vai prover os 3 milhões. Vocês entendem? Diga amém. Diga aleluia. Glória a Deus. Então, querida, aquela mulher teve coragem. Todas as vezes que nós temos uma visão errada de Deus e da situação, nós temos medo. Todas as vezes que temos uma visão errada de Deus e da situação, o medo vem. O medo te paralisa. O medo congela você, querido. Mas as tempestades, como eu já disse, vêm para você ter experiência com Deus. Diga comigo, as tempestades produzem experiência com Deus. E a experiência com Deus amplia o seu conhecimento. Diga conhecimento. Conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus aumenta a sua confiança. Diga, o conhecimento de Deus aumenta a minha confiança. E a confiança aumentada, a palavra de Deus diz que ela aumenta a sua esperança. Por isso que a Bíblia fala que as tribulações produzem perseverança. E a perseverança produz esperança. Quantos estão comigo? Diga amém. Então, as tribulações produzem perseverança. E a perseverança produz esperança. E a esperança é o alimento da sua fé. Diga comigo, a esperança é o alimento da minha fé. Porque fé, qual que é a definição de fé?
Certeza das coisas que se esperam, das coisas que não se veem. Então, a esperança é o alimento da sua fé. Quem não tem esperança não tem fé. Mas vamos voltar? A tempestade produz experiência com Deus. A experiência com Deus amplia o meu conhecimento. O conhecimento do Senhor me dá confiança. E a confiança me dá esperança. Nós dizem amém. Aleluia. Agora você vê os seus ventos contrários de outra maneira. Por isso que o apóstolo Paulo dizia: eu aprendi a me alegrar no meio das tribulações. Eu aprendi a me alegrar no meio das minhas perseguições. O apóstolo Paulo dizia isso por quê? Porque ele sabia onde ia dar. Ele sabia onde ia dar. Deus está me mudando de nível. Deus está aumentando a minha confiança. Deus está me dando mais esperança. Quantos dizem amém? Seus ventos contrários não te assustam mais. Lembra o pastor Luiz dizendo isso no sábado passado? Irmãos, eu já passei por tanta crise na minha vida, que toda vez que alguém fala de crise, eu não fico nem um pouco preocupado. Você acha que as perspectivas para o nosso país são boas? Independente de quem for o presidente? É uma dívida grande. Acho que nem a iGreen não consegue pagar, né, pastor Calé? Não, querido, mas a sua esperança não está nisso. A sua esperança está no Senhor. Quantos dizem amém? Diga aleluia. Então vamos para o segundo nível. Quantos querem avançar? Quantos querem avançar? Então vamos para o segundo nível. Você experimentou da multiplicação pessoal. Agora você começa a pensar de maneira coletiva. O segundo nível de multiplicação é quando de alguma forma você envolve a outros. De alguma forma, você agora abençoa o corpo de Cristo. Por que a gente, às vezes, tem o dízimo como uma questão, às vezes, até séria, de um critério até para liderança? Não é porque a gente está preocupado com dinheiro. Não é isso. Não estou preocupado com dinheiro. Mas se alguém não discerniu a questão do dízimo, a provisão financeira, ele não vai discernir os outros níveis de multiplicação. E a Bíblia diz que quem não cuida bem da riqueza iníqua, suja, injusta, dinheiro, não pode cuidar de vidas, de pessoas, da verdadeira riqueza. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, aqui, o segundo estágio, a multiplicação já alcança a outros. Diga comigo, alcança a outros. Então, abençoa o corpo de Cristo. O texto base é o que nós lemos lá no início, Mateus 14. Nós vimos sobre a viúva, mas nós lemos lá no início, Mateus 14, 13, que fala do milagre da multiplicação de pães e peixes. Mateus 14, 13, então, um pouco antes deles atravessarem o mar, lembra que eu te falei que antes deles atravessarem, eles já tinham visto o milagre da multiplicação? Quando se lembra disso, diga amém. Então, um pouco antes, voltando um pouco na palavra de Deus, eles aqui têm a multiplicação dos pães e peixes. O primeiro degrau, querido, é para você conhecer e confiar em Deus. Diga comigo, o primeiro degrau é para eu conhecer e confiar em Deus. Mas essa é só a menor das experiências. Deus quer que você suba degraus. Quantos querem subir? Deus quer que você suba degraus, querido. Mesmo que a viúva ali já tivesse conexões com o corpo, porque aquela viúva tinha conexões? Tinha, ela teve a quem procurar, né, pastor? Ela teve a quem procurar. Então ela tinha, o marido dela era discípulo do profeta. Então mesmo que aquela viúva já tinha conexões com o corpo, mas aquele primeiro milagre só atendeu a necessidade dela.
Quantos estão comigo? Diga amém. Você está conseguindo acompanhar? Amém? Só dela. Mas, querido, é preciso avançar. É preciso avançar. Como eu disse a você, a vida cristã não é individualista. O propósito eterno de Deus é edificar a igreja, corpo, vida em comunidade. Então é preciso avançar, é preciso crescer. Se eu prego aqui todo domingo, e se eu estou gerando uma igreja individualista, eu estou falhando. A minha pregação está sendo falha. Porque se eu prego aqui todo domingo e eu tenho um monte de gente egoísta, eu estou pregando uma mensagem errada. Errada. É preciso avançar. Quantos querem avançar? Diga amém. Então, e esse foi o segundo estágio. Talvez o maior desafio de uma vida cristã, querido, seja a vida em comunidade. Esse é um dos maiores desafios, ser um, ter um mesmo coração, um mesmo sentimento, ir em direção a um único projeto. Diga aleluia. É como, querido, você ingerir um sanduíche. Você come um sanduíche. E aquele sanduíche entra pela sua boca. Mas aquele sanduíche, ele bate lá no seu estômago, mas ele se recusa a ser digerido. Porque ele nasceu para ser um sanduíche e ele não vai deixar de ser sanduíche por motivo algum. E ninguém vai convencê-lo a deixar de ser um sanduíche. Então ele bate lá no seu estômago, mas ele se recusa a fazer parte do corpo. Ele se recusa a ser digerido. O que isso vai dar em você? Revestrez. Revestrez, querido. Vai te dar um revestrez. Ou vai vomitar, ou outras coisas acontecem. Mas não vai fazer bem. Por quê? Porque aquele sanduíche tinha que ser digerido. Ele tinha que fazer parte do corpo. Quantos entendem isso? Diga amém. Mas aí você tem um sanduíche que se recusa a fazer parte. Da mesma forma, quando alguém entra no corpo de Cristo, mas não aceita ser digerido, não aceita ser transformado, não aceita ser conectado, unido ao corpo, quer permanecer do jeito que estava. Porque o Senhor nos aceita do jeito que nós estamos. Sim, Ele aceita e recebe, mas Ele não deixa não. Ele nos recebe, Ele fala para vir do jeito que nós somos. Sim, mas Deus que me livre se você continuar sendo a mesma pessoa a vida inteira. Quem que te aguenta, querido? Quem vai aguentar você? É preciso ser digerido, transformado. Quantos dizem amém? Transformado, querido. O único pedido de Jesus, na última noite, quando Ele ora com seus discípulos, foi unidade. Diga comigo, unidade. Aqui, não diz mais respeito só à minha própria vida. Diz respeito a todos. O único pedido de Jesus foi esse. Mateus 14, na multiplicação dos pães e peixes, tinha um menino ali que tinha 5 pães e 2 peixes. E Jesus, então, vê os discípulos trazendo a ele um problema. Olha aqui, vamos perceber, os discípulos então já tinham se atentado para outros. Eles não erraram até aqui. Eles já tinham se atentado, o problema não era deles, era de outro. E ele falou, Jesus, olha, tem muita gente aí, esse povo está com fome. O que nós vamos dar para eles de comer? O que esse povo vai comer? É o que eles falaram, versículo 16 de Mateus 14. E Jesus responde o quê? Dá vocês mesmos para eles. Jesus é maravilhoso. Você vem trazendo um problema para ele, ele te traz a solução. Ele fala, dá de comer para eles. Dá vocês mesmos de comer para eles. Entrega para eles. O verso 17 diz, eles disseram, não temos aqui, olha a fala da viúva, quando se lembra da fala da viúva? Não tenho nada senão... Não temos aqui, exceto 5 pães e 2 peixes. Diga 5 pães e 2 peixes. Então, os discípulos, eles até entenderam que eles tinham uma responsabilidade para com outros.
Eles até entenderam que eles tinham uma responsabilidade para com aquele povo. Eles falaram, o povo veio, ouviu, recebeu, agora eles precisam comer. Jesus disse, cuida vocês deles. Jesus, querido, não espera que você seja a solução. Jesus não espera que você resolva o problema, mas Ele espera que você seja um canal. Jesus não espera que você seja a solução de nada. Você não é a solução de nada, querido. Jesus não espera que você seja a solução do problema, mas Ele deseja que você se disponha a ser um instrumento. Diga instrumento. Eu não sou o milagre. Eu não produzo o milagre. Mas eu sou um canal de milagres. Quantos entendem isso? Diga amém. Então, Ele deseja que você seja um instrumento. Mas interessante é que dentre 5.000 pessoas ali, só um adolescente tinha 5 pães e 2 peixes. Estranho, né? Eles todos tinham saído do mesmo lugar. Eles todos estavam indo na mesma missão. Estavam no mesmo propósito ali. Mas só um adolescente, um juvenil, para prestigiar a nossa querida Rede Kids, só um juvenil ali tinha 5 pães e 2 peixes. Estranho. E o mais estranho é que tinha cestos, porque no final do milagre foi distribuído 12 cestos cheios. De onde que veio esses cestos? Foi Jesus que veio carregando os 12 cestos? Não. Querido, na verdade, quando aquele povo saía, eles saíam com uma provisão. É como se tivesse uma lancheira. Quantos já tiveram lancheira aqui? Cada um tinha a sua lancheira. Cada um tinha um cesto. Mas só um garoto não comeu tudo sozinho. Só um garoto não comeu toda a provisão sozinho. A Bíblia diz que ele tinha 5 pães e 2 peixes. Esses cestos eram usados pelos judeus para carregar mantimento. E quando essas pessoas saíam de casa, eles sabiam quanto tempo geralmente ficariam fora. Eram as lancheiras, como eu disse. E então os discípulos encontraram 12 cestos vazios. E dentre os 5.000 homens, só um garoto não comeu a comida toda. Só um garoto foi aperfeiçoado em unidade. Todos os outros pensaram só em si. Só um garoto foi aperfeiçoado em unidade. Entenda, querido, o propósito eterno de Deus é que nós sejamos aperfeiçoados em unidade. E sabe qual que é a prova que só aquele garoto foi aperfeiçoado em unidade? É que no dia seguinte, o povo voltou. Estou errando? Estou mentindo, doutor, na palavra de Deus? O povo voltou com fome de novo. O povo voltou com fome de novo. Eles não foram aperfeiçoados em unidade. Só aquele garoto. Quantos entendem isso? Diga amém. Diga amém, querido. Diga aleluia. Não é, querido, que todas as pessoas não tinham comida. Elas tinham, mas cada um cuidou de si. Cada um comeu do que é seu. Um amigo aí, um conhecido do pastor Caleb, candidato a presidente, ele fala, vai cuidar da sua vida. Não, querido, esse não é o nosso slogan. Estou brincando com o pastor Caleb. Nós cuidamos uns dos outros. Quantos dizem amém? Diga aleluia. Nós temos um coração para o corpo. Diga para o corpo. Eu sei que às vezes tem gente que fecha o coração porque acha que eu estou falando de dinheiro. Não estou falando só de dinheiro, não. Dinheiro também. Mas cuidar envolve tudo. Envolve vida, tempo, disposição, alegria, compartilhar. Quantos dizem amém? Diga aleluia. Então só aquele menino foi aperfeiçoado em unidade, querido. Só aquele garoto. O menino ofereceu aquilo que ele tinha. E você acha que ele recebeu de volta? Quantos acham que ele recebeu de volta? Você acha que um dos 12 cestos cheios que sobraram não foi dele, não? Deus não é injusto, querido.
Eu vou conjecturar com você aqui. Se não foi um dos 12, a porção dele foi separada antes dos 12 cestos. Porque Deus não é injusto. Aquele garoto recebeu muito além daquilo que ele havia dado. Muito além daquilo que ele havia compartilhado, querido. Então, o primeiro nível de multiplicação, vamos avançar para terminar, porque você já está cansado de mim. Primeiro nível é, diga pessoal. Diga forte, pessoal. A viúva dos profetas teve o azeite multiplicado para si mesmo, para os seus filhos, e aquilo serviu para o resto da vida. Primeiro nível é pessoal. O segundo nível fala comigo assim, é para o corpo. Diga, para o corpo. O segundo nível é para o corpo. Eu recebi para mim, agora eu tenho algo para abençoar. Não pensa só em dinheiro não, ainda que dinheiro também está no meio. Mas eu recebi, agora eu tenho algo a compartilhar. Eu tenho algo para dar, eu tenho algo para investir na vida de alguém. Se você fugir disso, querido, se você fugir desse avanço, de sair do pessoal para o coletivo, nós vamos falar mais sobre isso no próximo sábado. Mas você nunca vai ser achado como um vencedor. Porque o propósito eterno de Deus é a vida coletiva. Coletiva. Então, querido, quer ser achado como um vencedor? Se abra para avançar um degrau a mais na multiplicação. Quantos dizem amém? Então, querido, mas o terceiro nível, para eu acabar, concluir, aquele garoto, então, ali é aperfeiçoado em unidade. Ele tem um coração para outros. Ele tem uma disposição em compartilhar. O que ele tem é de outros. Eu gosto tanto de um texto que o apóstolo Paulo diz. Ele diz, tudo o que eu recebi, eu entreguei para vocês. Eu não fiquei com nada só para mim. Isso toca meu coração. Eu acho que o apóstolo Paulo é um grande exemplo. Unção, palavra, vida de Deus, tudo. A alegria que está dentro da minha casa é para os irmãos. A paz que está dentro do meu lar é para os irmãos. Provisão, finanças. Paulo disse, tudo o que eu recebi, oportunidades, promoção, avanço, seja ministerial, seja profissional, seja o que for. Paulo, ele diz, tudo o que eu recebi, não é para mim só, é para vocês. Eu entreguei. Quantos entendem isso? Diga amém. Esse é o coração de um líder. Esse é um coração de um líder. É alguém que lidera pessoas. Nós falávamos no CTL, a irmã estava contando sobre o líder controlador, dominador. Eu falei, mano, não é isso. Não é isso. Um líder é aquele que serve, compartilha, dá. Tudo que eu recebi é para vocês. Quantos entendem isso? Diga amém. Diga amém, querido. E no terceiro degrau, então, a multiplicação se tornou parte da sua identidade. Diga identidade. Multiplicação agora é um princípio de vida. Mateus 25, 14. Olha o que diz lá, Mateus 25, 14. Continuando. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e confiou os seus bens. Essa é a terceira multiplicação. Você viu a da viúva, você viu a dos pães e peixes. Essa aqui é a dos talentos. Pode continuar. Cada um deu 5, a outra deu 2, a outra deu 1. Cada um segundo a sua capacidade. Cada um segundo o seu momento, cada um segundo o seu contexto, cada um segundo a sua vida. Não fique se comparando, querido. Se Deus deu a você 1, 2 ou 5, tudo é muito. Porque tudo que nós recebemos de Deus é muito. Quantos entendem? Diga amém. Então não importa se você tem 1, 2 ou 5. Pega isso e desenvolve isso. E multiplica isso. Pega isso e multiplica, querido. Cada um segundo o seu momento, sua vida, sua capacidade. Então partiu, versículo 16. O que recebeu 5, saiu imediatamente a negociar, a desenvolver com eles e ganhou outros 5. Versículo 17, do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor.
Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Eu sei, querido, isso parece não ser gracioso, mas é. Nós estamos cuidando de algo que não é nosso. Somos mordomos do Senhor. E eu vou ler com você. Jesus teve que prestar contas. E nós também vamos. Vou ler a prestação de contas de Jesus agora mesmo. Pode passar, versículo 20. Então, aproximando o que recebera 5, entregou outros 5, dizendo: Senhor, me confiou 5, eis aqui os outros 5 que eu ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra na alegria do seu Senhor, no gozo do seu Senhor. E aproximando também o que recebeu 2, disse: Senhor, 2 o Senhor me confiou, aqui tem outros 2 que eu ganhei. Muito bem, servo bom e fiel. Foi a mesma fala, para o de 5, para o de 2. Muito bem, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, essa é a visão que você tem? Um Deus que colhe aonde não plantou? Um Deus que pede para você o que Ele não te deu? É essa a visão que você tem, querido? Sabendo que é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, receoso. Quando se lembra do medo? Quando se lembra de eu falar do medo? Toda vez que você tem uma visão errada de Deus, você tem medo. Todas as vezes que você tem uma visão equivocada de Deus, você é tomado de medo. Receoso. Eu escondi na terra o talento. Aqui tem aquilo que é seu. Ainda achou que estava fazendo muito de devolver. Respondeu, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Você sabia, então, que eu colho onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Meu Deus, eu fico vendo essa conversa, fico imaginando. É igual o dia que minha mãe me pegou. Então você sabia que eu colho onde eu não semeei e ajunto onde eu não espalhei? É isso que você está dizendo a meu respeito? Nunca mais eu quis passar por aquilo. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar, haveria pelo menos os juros, né? Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10. Pois o que tem, dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem, será tirado. Por quê? Porque o que não tem é porque ele acha que não tem, e não dá valor. Então, até o que tem será tirado. Mas o que tem é aquele que sabe o que tem e valoriza o que tem. Mas lhe será dado. Quantos entendem isso? Diga amém. É isso que diz. E servo inútil, lança para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Querido, a primeira multiplicação, eu termino com isso, tem a ver com você. Ouça. A primeira multiplicação tem a ver com você mesmo. Mas depois você vai amadurecendo e isso começa a envolver o corpo. Isso começa a envolver o corpo de Cristo. Mas por último, querido, isso é uma parte da sua vida. É parte da sua identidade. Você sabe quem você é e você conhece bem ao seu Deus. Quantos estão me acompanhando? Diga amém. Então agora isso é um princípio de vida. Tudo que foi colocado nas minhas mãos vai se multiplicar. Tudo que me foi dado vai se multiplicar. Quantos recebem essa unção sobre a sua vida? Você recebe essa unção sobre a sua vida? A Bíblia diz: tudo que você fizer vai ser bem sucedido. Tudo que você fizer vai ser bem sucedido, querido. Isso é um princípio de vida. Jesus, Ele veio a esse mundo, Ele se fez homem, morreu como homem, se fez carne. Para quê? Para que Jesus veio a esse mundo? Pastor, para me salvar. Será? Foi só para isso? Não diminuindo a sua salvação. Será que foi só para isso? Não, querido, não foi só para isso. Ele veio para se multiplicar. A Bíblia diz que ele era o primogênito.
unigênito. A Bíblia diz que ele era o unigênito. Ele era o único. Mas depois ele se tornou o primogênito. Ele não é mais o único, agora ele é o primeiro de muitos. Diga comigo, primeiro de muitos. Isso é identidade. Jesus, ele veio como homem para se multiplicar. O que ele multiplicou? A ele mesmo. Sabe o que é discipulado, querido? Ensino. E esse ensino, qual que tem a finalidade? Multiplicação. Mas não é multiplicar a nós, é multiplicar a Cristo. Cristo. Quantos entendem isso? Diga amém. Multiplicação, querido, faz parte do DNA de Deus. Tudo que Deus põe a mão, cresce. Tudo que tem saúde, cresce. Tudo que Deus está envolvido, avança, querido. A oração sacerdotal de Jesus, no final da sua vida, ali antes de ser crucificado, ele resume esses 3 degraus de multiplicação. Na última ceia, no Getsemane, ele primeiro ora por si. Do versículo 1 ao 5, Jesus ora por si. João 17, depois você abre lá, eu não vou abrir. João 17, ele ora por si. Depois, do verso 6 ao 19, ele ora pelos que estavam com ele, pelos seus discípulos. E por fim, no verso 20 a 26, ele ora por todos aqueles que viriam a crer nele no futuro. Sabe de uma coisa, querido? Não é só aqui dentro, não. Lá fora, você precisa se multiplicar. Você precisa se multiplicar, querido. Isso faz parte do seu DNA, da sua identidade. Esse é o propósito eterno de Deus para a sua vida. Isso faz parte da sua constituição. Constituição, querido. Não é apenas uma frase de efeito. Não é um slogan bonito, querido. Isso é um princípio de vida. É um princípio de vida, querido. Eu tenho um talento, eu cozinho bem, não é não, dona Madalena? Eu vou levantar outras que cozinham bem também. Louvado seja Deus, porque isso já está acontecendo. Hoje nós temos outras pessoas envolvidas. Multiplicação. Quantos entendem isso? Diga amém. Diga aleluia. No reino de Deus, querido, tudo que você entrega na mão de Deus, Ele te devolve de maneira multiplicada. Diga, tudo que eu entrego na mão de Deus, Ele me devolve de maneira multiplicada. E quando eu entendo isso, querido, eu entrego é tudo. Eu entrego é tudo, porque tudo que chega na minha mão, eu entrego para Ele. Ele multiplica. Dons, talento, unção, palavra. Não é só dinheiro, querido. Se você está preocupado com dinheiro, fica com o dinheiro que é seu. Isso é seu. Não dá para ninguém, não. Mas não é só dinheiro, é dom, talento, unção, palavra. Tudo se multiplica. Diga aleluia. Quem entende isso, querido, frutifica muito. Frutifica muito. Porque não está multiplicando por uma ordem, por uma obrigação, mas por um princípio de vida. Por um princípio de vida, querido. Eu não quero ser ameaçador, não quero ser chantagista, não é isso, não tem intenção nenhuma disso, e eu vou na palavra, para que você não me acuse. Mas você vai prestar conta do que Deus te deu. Nós vamos prestar conta do que nos foi confiado. Jesus prestou conta. Jesus, ele orou. Mateus 25, 14, nós lemos aí a parábola dos talentos. E você viu que esse servo de um talento, ele não conhecia a Deus. Ele não tinha uma imagem correta de Deus. Ele teve medo de Deus. Foi tomado de espírito de covardia. E o medo, querido, ele faz você não começar as coisas. O medo faz você não tentar. O medo faz você não seguir uma direção, não seguir uma palavra. O medo faz você não se multiplicar, querido. A Bíblia diz que no perfeito amor não existe medo. Diga comigo, no perfeito amor não existe medo. Diga antes, o perfeito amor
lança fora todo medo. Olha a prestação de contas de Jesus, e eu termino com isso, João 17, 4. Vamos ler lá. João 17, 4, e eu concluo. Eu te glorifiquei na terra. Quem estava dizendo isso? Cristo. E ele estava dizendo diante do Pai. Eu te glorifiquei na terra. Eu consumei a obra que você me confiou para fazer. Pode passar. E agora, Pai, glorifica-me com você mesmo, contigo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Eu manifestei o teu nome aos homens. Aí tem gente que acha que isso é vaidade. Isso é vaidade, querer multiplicar, crescer, falar daquilo que está acontecendo. Olha aqui, querido. Eu manifestei o teu nome aos homens que me deste o mundo. Eles eram teus e tu me confiaste. E eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que têm me dado, vêm de ti. Porque eu tenho transmitido as palavras que me deste. Graça não é só para você, querido. Graça é para ser transmitida, compartilhada. Então eu transmiti as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que eu vim de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque eles são teus. Todas as coisas são tuas, e todas as coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Eu já não estou no mundo, mas eles continuam. Eu vou para ti, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Vai lá pode continuar o 12. Eu os protegi quando estava com eles, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Pula para o 14, olha o que ele diz. Eu tenho dado a eles a tua palavra. O mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Versículo 22, vai lá no 22, põe lá. Eu dei a eles a glória que me deste. Eu fiz eles conhecerem o teu nome. Pode passar o 23. E neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como amaste a mim. Versículo 24. Pai, a minha vontade, onde estou, estejam também comigo os que me deste. Isso é uma prestação de contas ou não? Isso é um relatório ou não? Jesus, ele disse, todos aqueles que o Senhor me deu, não se perdeu ninguém. Nenhum. Isso é um relatório ou não é? Aí você acha que relatório é bobagem? É conversa de pastor vaidoso? Não, querido. Nós prestamos conta daquilo que o Senhor nos confiou. Quantos entendem isso? Diga amém. E tudo que nós colocamos nas nossas mãos se multiplica, cresce e avança. Você recebe isso? Deus tem uma multiplicação para a sua vida pessoal. Deus tem provisão financeira para você. Deus tem cura, Deus tem milagre. Deus vai suprir toda a sua necessidade. Mas não para por aí. Deus tem uma multiplicação que envolve a outros. Deus tem uma multiplicação que abençoa a outros. Deus tem uma multiplicação que alcança outras pessoas. E por fim, multiplicação será parte de um princípio da sua vida. É parte da sua identidade. Tudo o que você faz se multiplica. Quantos creem nisso?